menor. Senhor nosso Deus, mais uma vez nós estamos reunidos aqui em Sua presença santa e maravilhosa, agradecendo ao Senhor por tudo que o Senhor tem realizado por nós, por termos mais um dia do Senhor para tirarmos, para virmos à Tua casa. Olhe para nós agora, contempla nosso coração, sonda-nos e faz uma varredura completa em nossas vidas. Se tem alguma coisa mal, que o Senhor possa tirar. Nós queremos estar limpos diante de Ti, Senhor. Nosso espírito, nossa alma e nosso corpo completamente diante de Sua presença. O Senhor é um Deus todo-poderoso. Nós estamos felizes em ter o Senhor como nosso Deus. Creio que o Senhor também tem a felicidade de ter-nos como seus filhos. E a maior felicidade de um pai é ver um filho obediente. E isso está no nosso coração de querermos ser. Nós não damos conta de muitas coisas por nós mesmos. Por isso nós precisamos de Ti, Senhor, para nos ajudar, que nós possamos cada dia esforçar-nos para crescer na graça, no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, buscar o Teu Espírito Santo em nossas vidas, que nos limpará, colocará em nós o que precisa para podermos servir melhor ao Senhor. O maior presente que Deus tem para nos dar, segundo o Evangelho de Lucas, não é uma boa casa em primeiro lugar, não é um bom carro em primeiro lugar, não é isto, não é bem, não são os bens materiais. Mas Jesus disse que o Pai Celestial lhe dará o Espírito Santo para aqueles que pedirem a Ele. Eu sei que um carro é bom, mas ele não resolverá o nosso problema. Uma casa nova é bom, mas não resolverá o nosso problema. Mas o Espírito Santo resolverá todos os problemas. Ele tirará o que é ruim, colocará o que é bom e nos fará melhores diante do Senhor, como cristãos que devemos ser. E eu sei que o Senhor está interessado nisso em primeiro lugar. Que nesta manhã nós possamos aprender mais do Senhor, uma responsabilidade em nossas almas, para fazermos o melhor para o Senhor. Nós te pedimos, meu Deus, que dirijas esta reunião em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus vos abençoe, meus irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias no Hebreus, capítulo 4. Epístola aos Hebreus, capítulo 4. Epístola aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Todos encontraram? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração.
Você pode dizer amém para a palavra? Tá. Que Deus possa abençoar a sua palavra nesta manhã em nossos corações. Podemos sentar, meus irmãos? Alguém trouxe caneta e papel para anotar alguma coisa? Ninguém trouxe essa manhã. Quem tem um caneta e um papel aí? Levante a mão para eu ver. Seu irmão João, Osmar. Você não tem caneta aí, Miguel? Nem papel? Eu sabia que muita gente não teria. Mas a escola a gente sempre tem que trazer alguma coisa, né? Anotar. Você não pode confiar só na sua memória, que é falha. Quantos amam a palavra de Deus aqui? Muito bem. Você ama a palavra. E então posso fazer mais uns testes nesta manhã com alguns? Posso? Sim. Se nós formos perguntar para o irmão Jaime nesta manhã sobre alguma coisa, qual é a melhor marca de carro, ele vai falar bem sobre o carro, porque ele entende do assunto. Para ele se tornar um bom profissional na área dele, ele tem que entender daquele assunto. Senão, nunca vai bem. Agora, se você perguntar de sapato, você pergunta para o irmão João, que ele responde. Couro, essas coisas, né? E se que você quiser perguntar para remédio para cachorro, você sabe para quem perguntar, né? Porque o irmão Osmar, ele é profissional nisso. E sabe, o irmão Edson também conhece muito bem destas coisas. E se não conhecer, falar, irmão Edson, Deus abençoe a irmã Adamir, que estava fora esses dias. A gente fica com saudade, né? Quando a gente não vê as pessoas. Deus abençoe. Então, assim, você vai falar de qual é a melhor massa para poder arrumar um carro, vai perguntar para o irmão Joel, que ele entende. Né? Se ele não entender disso, ninguém quer levar o carro para ele arrumar. Bom, nós temos que, para a gente se sair bem no que a gente faz, a gente precisa conhecer profundamente aquilo que a gente vai fazer, senão, né? Quem quiser cortar o cabelo, vai lá no irmão Narciso. Entende qualquer coisa, pergunte para ele, para a Mansandra, esse negócio de cabelo e tal, eles entendem bem. Bom, mas nós somos cristãos. E tem pessoas aqui que têm muitos anos de cristão na igreja. Mas será que você conhece a ferramenta que você trabalha, que é a Bíblia, a palavra? Como é que nós vamos ser um cristão e não conhecemos a ferramenta que um cristão usa? Nunca vamos ser um bom cristão. Se você é um pedreiro e não conhece da ferramenta, você pode ser um bom pedreiro? Não. Pintor, mas não sabe nem como é que deve fazer, misturar uma tinta, ninguém vai querer contratar, não vai se dar bem, vai ser sempre um mau profissional que não vai longe. E como é que nós podemos ser cristãos e não conhecemos o material nosso que a gente trabalha, que é a palavra de Deus? Tem pessoas que estão muitos anos na igreja e não sabem nem achar os livros da Bíblia. A gente diz Apocalipse, ele vai lá para o Velho Testamento procurar Apocalipse no Velho Testamento. Eu digo assim, vai procurar livro de Salmos, aí procura. Ainda bem que compra aquelas Bíblias que tem uma orelhinha lá, que tem fica mais fácil assim, né? Mas como é que vamos ser um bom cristão se não sabemos? Agora, eu quero saber um que sabe um versículo de cor, pelo menos. Não vale o Salmo 23, que todo mundo se sai no Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não vale isso. Também não vale Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente, que isso aí a gente já sabe até de cor. Eu queria ver um outro versículo. Quem é capaz de dizer rapidamente de cor da sua Bíblia? Tá, tudo bem, ninguém levanta a mão? O Sérvulo levantou a mão ali. Ou está coçando a orelha? Alguém? Abimael. Atos 2:38. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Meu Deus, uma salva de palmas para o Senhor Jesus Cristo.
Tá bom? Deus abençoe o Abimael. Tiago, tu vai perder para o Abimael um versículo de cor? 1 Coríntios 14:34. O que é que diz lá? A mulher esteja sujeita ao seu próprio marido. Eu não sei se está certa essa passagem. Vamos ver lá. Quase isso. Tudo bem. Ele começou certo, mas não terminou certo. Tem pessoas assim. Alguma irmã sabe um versículo? As irmãs sempre são tranquilas na igreja. Marcos 16:15. Disse Jesus: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado, será salvo. E quem não crer será... É o versículo seguinte. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Deus abençoe a irmã Adriana. Então vamos continuar aqui. Vamos continuar na nossa... Hoje nós vamos saber, por isso que eu quero que você pegue uma caneta e um papel, nós vamos conhecer o livro que nós temos em mãos, que muitos de nós não conhecemos. Você acha que é bom isso para nós? Eu vou falar isso hoje, mas eu vou perguntar outro dia, que eu quero saber se vocês aprenderam ou não. A responsabilidade nossa é conhecer o que nós fazemos. Amém? Se a Márcia não conhecer de overlock, máquina overlock, reta, que eu não sei o que é, só você sentar ali e olhar, mas passar ali ela é especial. Pega aquelas roupas de... É rapidinha, você não imagina como ela é rápida. Tem que ser. E na escritura também nós temos que ser rápido. Por quê? Porque nós temos um adversário que conhece, e se a gente não conhecer, ele passa a perna em nós. Mas nós não vamos perder para ele. Nesta manhã nós vamos aqui treinar um pouquinho, amém? Muito bem, então vamos começar. Quantas partes se divide a Bíblia? Rapidamente. Quem falou duas? Irmão Edson. Então quais são? Antigo Testamento e Velho Testamento. Opa. Antigo Testamento e Novo Testamento. Antigo Testamento e Novo Testamento. Todo mundo aprendeu, todo mundo sabe. Antigo Testamento e Novo Testamento. Que coisa maravilhosa, né? Então vamos aí. Duas partes. Isso é fácil e simples, não é? Quantos livros tem o Velho Testamento? Quem sabe, sem contar? Aqui, hein? Peraí, deixa eu ver. Não, o Velho Testamento. Não, peraí. Então vamos começar. Quantos livros total tem a Bíblia? 66. 66. Que bom, Deus te abençoe. 66 livros tem a Bíblia toda. O Velho Testamento, quem sabe o Velho Testamento, quantos livros tem? Quem sabe, levanta a mão, hein? Peraí, deixa eu pegar. Cadê o outro? Vamos lá. Irmão Lauro, quantos? 39. 39. Deus te abençoe. Deus abençoe também. 39. Vamos repetir. Quantos livros tem o Velho Testamento? Você sabia disso, Arlindo? Que a Bíblia, o Velho Testamento tem 39 livros? Então hoje você está sabendo. 39 livros tem o Velho Testamento. Vocês estão anotando? 39. Quantos tem o Novo Testamento? Quem sabe? Quem respondeu? Quem respondeu aqui? Foi só o irmão Lauro? Ninguém sabe, além do irmão Lauro está dando chapéu. E muita gente aqui, meu Deus do céu. Quantos tem o... 27. 27. Está certo? O Velho Testamento tem... Você sabia disso, irmão Henrique? O Velho Testamento tem... Não, eu estou falando no Velho. O Velho Testamento tem... E o Novo? 39 e 27. Vocês prestaram atenção, vão prestar atenção numa curiosidade. Preste atenção. 66 é o total. É múltiplo de 3. 39 o Velho Testamento. É múltiplo de 3. 27 o Novo Testamento. É múltiplo de 3. 3, 3, 3. Deus é perfeito em 3. Perceberam isso? Isso é só para vocês verem como a coisa não é tão simples assim. A coisa é maravilhosa. Agora vamos lá. Vamos adiante.
Estamos dividindo a Bíblia. Vamos repetir quantas partes é dividida a Bíblia? Quais são? Antigo Testamento e... Quantos livros tem o Velho? Opa! Quantos livros tem o Velho? E o Novo? Todos são múltiplos de 3. Um segredo na Bíblia. Você sabe que tem um livro no meio da Bíblia que é uma Bíblia em miniatura? Quem sabe qual é o livro que está no meio da Bíblia que é uma Bíblia em miniatura? Ele tem 66 capítulos também. Livro de Isaías. Ele tem 66 capítulos. Os 39 capítulos primeiros tratam de coisas do passado. Os 27 restantes tratam de coisas do futuro. É uma Bíblia em miniatura. O livro do profeta Isaías é o profeta que mais falou sobre o nascimento de Jesus Cristo. Ele é chamado de profeta messiânico. Isso é para você saber. Hoje nós estamos trazendo informações, então não durma. Quem dormir, eu vou fazer uma pergunta. Muito bem, eu estou prestando atenção daqui. Presta atenção, vamos lá. Quantos capítulos tem o Velho Testamento? Os 39 livros, anote aí, 929 capítulos. Que coisa. Nossa Bíblia no Velho Testamento. Quantos capítulos tem? Fale mais alto. 929. Sabe quantos capítulos tem o Novo Testamento? 260 capítulos. Anote aí. Vou anotando. Então, quanto dá 929 mais 260? Quem faz a conta? Números. 1189 capítulos a Bíblia inteira tem. 1189. Essa é a nossa ferramenta que nós temos de capítulos. 1189 capítulos a Bíblia inteira tem. Isso é importante. Você acha que isso é importante para nós? Muito bem. Anotaram? Velho Testamento, quantos versículos tem? 23.146. Só vou passar rápido sobre isso para você saber. O Velho Testamento, Antigo Testamento, tem 23.146 capítulos. Aliás, versículos, perdão. E o Novo Testamento tem 7.957 versículos. O Antigo Testamento, 23.146. E o Novo Testamento, 7.957. Que dá um total de 31.103 versículos nessa versão que nós mais usamos, que é a revista e corrigida, que nós gostamos muito. 31.103 versículos. Tá. Anotaram? Anote que eu vou fazer essa pergunta depois. Em uma escola dominical eu vou pegar de surpresa. E vou fazer, para ver se pelo menos alguma coisa não ficou nesta manhã do que nós estamos aprendendo. Débora, diga, pergunte uma coisa. Novo Testamento, quantos versículos? 7.000. O Novo Testamento, quantos versículos tem, que eu falei? 7.000. Fale alto, Ramon. 7.957. 7.957. O outro é 23, o Velho Testamento, 146. Fecha 5 no final, né? Foi eu que fiz a conta errada, então? Vamos repetir. 23.146. E 7.957. Fechou agora? Com relação ali a Isaías, em 66 capítulos, aquela visão de antes e depois,
39 também e 27, igual a Bíblia. 39 antes e 27 depois. Os primeiros 39 e o restante 27. Tá, vou fazer uma pergunta para a Débora. Posso fazer, Débora? Qual é o maior capítulo que você acha que existe na Bíblia? O maior capítulo, o maior de tudo. Você tem ideia? Não tem ideia, Débora? A Débora não tem ideia, mas eu já sei que vocês sabem. Eu vou perguntar para o William. Qual é o maior capítulo que tem na Bíblia? Cadê o microfone? Salmo 119. Uma salva de palmas para Jesus. É o William que está falando, gente. Parabéns, William. Vocês hoje estão se destacando hoje. Então tá. O Salmo 119 tem quantos versículos? 176 versículos. 176 versículos. Você pode consultar o Salmo 119 todinho, você vai encontrar em cada versículo, em guardar a palavra, esconder a palavra no coração, viver a palavra, obedecer a palavra, só fala sobre isso, o Salmo 119. Pode olhar, tudo ele está relacionado em guardar a palavra. É o maior capítulo que a Bíblia tem. E por sinal, qual é o maior livro que a Bíblia tem? É os Salmos. É o maior livro. Quantos capítulos tem o livro de Salmos? Quem sabe? Parabéns, irmã Vera. 150 capítulos. É o maior livro que a Bíblia tem. Então nós temos que saber. Agora sabe, né, Débora? Qual é o maior livro que a Bíblia tem? Salmos. E qual é o menor? O quê? Qual o menor livro que existe na Bíblia? Quem vocês acham? Hein? Tiago? Não, Tiago tem 5 capítulos. Judas tem 1 capítulo, mas sabe quantos versículos tem Judas? 25. Tem livro menor. Versículos, não, estou falando de o menor livro. 3 João tem 25 versículos. Não é ainda. Não, Ageu tem mais ainda. Ageu tem 2 capítulos. Não, tem mais, tem 2 ou 3 capítulos, eu acho, Ageu. Eu estou falando do menor livro que tem na Bíblia. O menor livro. Será que a gente descobre esta manhã? O maior é o livro de Salmos. 1 João? Ainda não, irmã Ludmila. 1 João tem quantos versículos? Hein? Terceira carta de João, acho que dá não. Obadias também não. Será que ninguém falou aqui? Não, Judas não é. Vamos examinar as 3 cartas de João. As 3 cartas de João. Tá? Nesse contexto. Qual é a menor delas? Quantos versículos tem em segundo? 1 a 3 e 1 não é, daí a 2 tem que ser. Ele foi pela lógica. Se não é 1, não é o 3, tem que ser o 2, né? Quantos versículos, irmão Edson, tem segundo livro, Epístola de João? 13. 13 versículos. Esse é o menor livro que a Bíblia tem. Anotaram aí? Sérgio, tá bom isso? Que coisa interessante, né? A gente conheceu o nosso livro. Nós estamos numa escola esta manhã para aprender a palavra. Tá. Então nós já vimos o maior livro e já vimos o menor livro. Então qual é o maior livro? Salmos. E o menor livro? Segunda epístola do apóstolo João, que tem 13 versículos. Se Salmo é o maior capítulo que a Bíblia tem, qual é o menor então? Alguém tem alguma ideia? Vou dar uma dica para vocês. Está no livro de Salmos também. Agora, qual é o Salmo que é o menor capítulo? Espera aí, deixa eu ver aqui o Mateus. Hoje os meninos estão, olha, qual é? Salmo 117. Quantos versículos tem? Acho que 2. Vamos conferir? Alguém confere? Salmo 117, rapidamente. Irmão Henrique, veja aí quantos versículos tem no Salmo.
O irmão Henrique deixou até a ferramenta dele de lado aqui. Quantos versículos tem o Salmo 117? 2 versículos. Esse é o menor capítulo que a Bíblia tem. Olha que maravilha, né? Você acha que isso está bom? Isso é importante para a gente? Muito importante. Muito importante conhecer a nossa ferramenta de trabalho, né? Salmo 117 é o menor capítulo que a Bíblia tem. E pede louvor. O que é que diz aí, irmão Henrique? Fale aí para nós, vamos ler. Louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos, porque a sua benignidade é grande para conosco, e a verdade do Senhor dura para sempre. Louvai ao Senhor. Então louvai ao Senhor com uma salva de palmas. Deus abençoe o Mateus. Deus abençoe o Mateus. Louvai ao Senhor, glória a Deus. Convida a louvar ao Senhor. Que coisa boa, né? Deus abençoe. Agora vamos ver qual é o maior versículo que a Bíblia tem. Alguém tem alguma ideia? Diga lá, irmã Ludmila. Esther capítulo 8, versículo 9, é o maior versículo que você vai encontrar na Bíblia. Será que dá para colocar ali? Esther capítulo 8, versículo 9. Olha aí. Então foram chamados os secretários do rei naquele mesmo tempo, no 3º mês, que é o mês de Sivan, no 23º dia, e se escreveu conforme tudo quanto Mardoqueu ordenou a respeito dos judeus, aos sátrapas, aos governadores, aos príncipes das províncias que se estende da Índia até a Etiópia, 127 províncias, cada província segundo o seu modo de escrever, e a cada povo conforme a sua língua, como também aos judeus segundo o seu modo de escrever conforme a sua língua. Está todo o versículo aí? Eu acho que está, né? Esse é o maior versículo que existe na Bíblia. Isso é bom da gente saber. Agora, onde está o menor? Êxodo 20, 13. Está escrito assim: não. Coloque aí, vamos lá. Não matarás. Quantas letras tem não matarás? Não, 3, 5, 7, 9, 10 letras. 10 letras. Agora vamos ver essa versão, nessa versão que está aí, nessa versão que é a revista e atualizada, ponha Jó capítulo 3, versículo 2. Jó capítulo 3. Não, esse é maior. E Jó falou dizendo, na versão corrigida, vamos ver tem os João 11:35, que é Jesus chorou. Esse tem, Jesus tem 5, chorou tem mais 5, é 5? 6, vai ficar 11, não, esse é grande. Na versão revista e corrigida, veja Lucas capítulo 20, versículo 30. Nessa versão da irmã que está aí não vai dar certo. Mas na nossa que nós usamos, Lucas capítulo 20, versículo 30. O que é que está escrito aí? Quem achou? Na versão que a gente tem aqui, que a gente mais usa. O que é que está escrito? Não, aí não, essa não é grande. Diz assim, e o segundo. Quantas letras tem e o segundo? 9 letras. Nessa versão que nós usamos, esse fica o menor. E o segundo. Lucas 20, versículo 30. Eu vou considerar este, porque essa é a versão que nós mais usamos. Então, onde está o maior versículo? Esther capítulo 8, versículo 9. E o menor, Lucas 20, versículo 30. Tudo bem? Tá? Agora vamos dividir a Bíblia comigo.
Vamos dividir ela em partes, porque ela é dividida em partes. A primeira parte da divisão da Bíblia é chamada Pentateuco. Penta porque vem de 5. São 5 livros que falam sobre a criação, a lei, o povo de Israel. São os 5 primeiros. Quem sabe o nome dos 5 primeiros livros da Bíblia? O primeiro é? O segundo? O terceiro? Levítico. O quarto? Números. E o quinto? Deuteronômio, que significa 2 leis. Então são 5 chamados Pentateucos. Êxodo, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses são chamados Pentateuco. Anote isso aí. Pentateuco, 5 primeiros livros da Bíblia. Anotaram? Tá. Quando passa o Pentateuco, aí vem uma divisão de livros históricos, que conta a história de Israel, a história dos juízes, conta a história de mulheres como Ruth, que tem um livro. São 12 livros. Será que dá para dizer comigo? Você abre a sua Bíblia e veja. São os seguintes. Começa com Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Isso nós devemos saber de cor. Vamos repetir de novo. Livros históricos. São 12 livros, 12 históricos. Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Crônicas, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. São 12 livros chamados históricos, porque ele conta as histórias do povo de Deus em muitas situações diversas. Tudo bem? Anotaram? Nós estamos numa escola. São coisas que nós precisamos saber. Depois dos livros históricos, vem um grupo de livros chamados, que eles denominaram poéticos. Por quê? Porque muitos deles falam de poesia. São 5 livros. Eles colocaram um livro aí no meio que chama Jó. Depois vem Salmos. Depois Provérbios. Depois Eclesiastes. E depois Cantares de Salomão. 5 livros chamados o quê, Guilherme? Tu estás prestando atenção em mim, rapaz? Poéticos. 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 5 livros. Jó, vamos repetir. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Depois desses livros poéticos, vem mais uma divisão que se chama profetas maiores. Maiores por quê? Porque aqueles tiveram mais tempo de profecia. Não é que eles eram mais importantes que os outros, mas tiveram mais tempo de profecia. Foi um ministério mais longo, que são 5 livros. Primeiro vem Isaías, depois Jeremias, aí vem um livro pequeno chamado Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. São 5 livros dos profetas maiores. Vamos repetir? Começa com quem? Isaías, depois Jeremias, depois Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Depois vem a última divisão do Velho Testamento, que são 12 livros chamados de profetas menores, que são períodos curtos, são livros pequenos também, períodos curtos de profecia, que começa com Oséias, são 12 livros, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. São 12 livros também. Vamos dizer junto para exercitar a última vez? Vamos lá. Começa com Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Aí termina o Velho Testamento, os 39 livros.
Tudo bem? Esses são os profetas menores. Aí começa o Novo Testamento com uma divisão, que é biografia, que são os evangelhos. Quantos evangelhos são? Quem sabe quantos evangelhos nós temos? Quantos evangelhos nós temos, irmão Miguel? Quais são? Mateus, Marcos, Lucas e João. Isto. Essa menina aqui eu vou te dizer, viu? Mateus, Marcos, Lucas e João. Vamos dizer todo mundo junto. Os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas, João. Depois desses 4 evangelhos que contam a história de Jesus, a biografia sobre a vida de Jesus, vem um livro chamado Histórico, que conta a história do início da igreja primitiva. Como é o nome desse livro, quem sabe? Atos dos Apóstolos. Um livro que conta a história do início da igreja. Por isso que ele é chamado histórico. Quem vai anotando aí rápido, para terminar essas divisões, que tem algumas curiosidades que nós vamos ver na Bíblia que são importantes. Históricos. Depois dos históricos, vem as epístolas de Paulo, que começa com Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemão. E nós vamos incluir também Hebreus. Por quê? Porque o profeta diz para nós que quem escreveu a epístola de Paulo, a epístola aos Hebreus, foi Paulo também. Muito embora os autores divergem sobre isso, mas nós ficamos com a palavra profética, né? Que a gente não foi, mas todas as características apontam para Paulo escrevendo aos Hebreus. Depois de Hebreus vem umas epístolas gerais que chamam, elas são epístolas gerais, que são epístolas escritas para igrejas em geral. Então eles são colocados como epístolas gerais. Quais são? Depois de Hebreus vem Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João e 3 João. E depois vem o último livro, que é a Revelação, que chama... Isso, Débora. Apocalipse, que é revelação. Ah, não! Quem foi que chamou a atenção do Judas? Esse Judas não é o Iscariotes, não, tá? Não foi ele que escreveu Bíblia nenhuma. O Iscariotes não escreveu nada. Esse era um outro Judas que era discípulo de Jesus, porque não tinha só Judas Iscariotes como discípulo. Tinha outro Judas que é chamado também de... Judas Tadeu. Isso. Então foi ele. Então vamos repetir essas epístolas aí. Começou com o quê? Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3ª epístola de João e Judas. Isto. E depois vem o último livro que se chama Apocalipse. Muito bem, que é a revelação de Jesus Cristo. Todos entenderam bem essa questão? Agora, quem pode me dizer em quantos anos foi escrita a Bíblia? Quantos anos demorou para escrever toda a Bíblia? Mais ou menos, alguém tem uma ideia? Alguém já ouviu falar sobre isso? Não? Então você aprenda nesta manhã. A Bíblia toda, ela foi escrita num período de 1.600 anos. 1.600. 1.600 anos foi o período total para que ela fosse escrita. Quem sabe tem uma ideia mais ou menos quantos autores escreveram a Bíblia? Alguém já ouviu falar? Não tem ideia quantos autores que escreveram? Mais ou menos 40. Põe aí, 40 autores, num período de 1.600 anos. Quem foram estes homens que escreveram? Olha, foi desde pessoas simples, como agricultores, pescadores e até reis e monarcas escreveram. E você vê que a mente de Deus é tão perfeita que nesse período de 1.600 anos, por pessoas diferentes, de profissões diferentes, de línguas diferentes e maneiras diferentes, mas você não encontra nenhum versículo que contradiz um ao outro.
Se fosse escrito simplesmente por homens, havia muita contradição. Muito embora eles queiram encontrar contradição na Bíblia, mas não se encontra nenhuma. O que Deus fala lá em Gênesis, ele sustenta lá em Apocalipse, e nenhum desfaz o outro. Tudo vai encaixando perfeitamente. Por quê? Por causa de um versículo que tem na Bíblia que Pedro explica. Qual é? 2 Pedro capítulo 1, versículo 21. Vamos ver o que está escrito em 2 Pedro capítulo 1, versículo 21. Quem encontrar aí, leia, a própria Bíblia responde por si mesmo. Não sei se esse versículo está... Capítulo 1, versículo 21. Encontrou aí, irmão Lauro? Leia aí para nós, vamos ver. Porque o melhor lhes fora não conhecerem o caminho. 2 Pedro 1, 21. É 1, 21. Eu fiz 2:21. 1:21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. Que coisa, hein? Nenhuma profecia, nenhum versículo, nenhuma palavra foi produzida por homem nenhum, mas eles falaram inspirados por quem? Pelo Espírito Santo de Deus. Havia uma mente superior, falando, inspirando e fazendo eles escreverem. Amém? Agora vocês vão ver umas coisas importantes. Quem sabe pelo menos uma língua que a Bíblia foi escrita? O Velho Testamento foi escrito em que língua? Alguém tem alguma ideia? Pode falar se você... Hebraico. Com algumas exceções. Né? Com algumas exceções. Hebraico, no geral, você vai encontrar que foi escrito na língua hebraica. Mas com algumas exceções de um livro em Esdras, de versículos em Esdras, em Jeremias e em Daniel, que foram escritos em aramaico. Por quê? Porque aramaico era uma língua que não era propriamente dos judeus, mas os judeus foram para o exílio em Babilônia, e eles tiveram contato com outras línguas na Babilônia, que eram originário da Caldeia, que era o aramaico. Exatamente, aí misturou, porque eles passaram muito tempo no exílio, eles tiveram contato com essas línguas e muitos judeus começaram a falar aramaico também, inclusive era uma língua que começou a se perpetuar. Jesus também falou em aramaico, quando ele estava sobre a terra, em muitas expressões de Jesus foi em aramaico, porque era uma língua comum ainda no tempo de Jesus, quando ele estava sobre a terra, porque eles tinham herdado de lá do exílio essa língua, então ela veio junto com o povo, depois quando voltaram para a terra. Então qual foi a língua predominante no Velho Testamento? Foi o hebraico, com alguns versículos em aramaico. E o Novo Testamento, que língua é? Grego. O Novo Testamento foi escrito na língua grega. Era a língua no tempo de Jesus como o inglês é hoje, né? Ela influência no mundo inteiro, então por isso que a Bíblia foi escrita em grego. Agora, vou fazer uma pergunta aqui para alguém. Quem sabe, quem tem ideia, o livro mais antigo que tem na Bíblia? Pensei que eu ia abafar. Jó. Jó é considerado o livro mais antigo na Bíblia, tá? Não é Gênesis, são os escritos de Jó. Agora, vamos ver algumas curiosidades sobre a Bíblia. Por exemplo, quer saber de uma curiosidade? Na sua Bíblia, revista e corrigida, se você abrir o Salmo 107, abra o Salmo 107. 107. Se você tem a Bíblia, revista e corrigida. Nessa aqui, acho que não sei se vai dar certo. Nós estamos mudando essa versão, porque tem algumas coisas que não fecham. Salmo 107. Acharam o Salmo 107? Irmão Narciso, o que é que diz o versículo 8? Leia. Louve ao Senhor pela tua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Muito bem.
Irmão Jaime, leia o versículo 15. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Irmão João, versículo 21. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Todos esses 3 versículos são iguais no Salmo 107. Vocês prestaram atenção? É uma particularidade para a gente saber o que tem na Bíblia. Era um cântico, eu acredito que era um refrão que eles faziam e que eles repetiam. Agora, veja o Salmo 136. Pode olhar que o Salmo 36 termina sempre com a mesma frase. Todo o Salmo 136. Quantos versículos tem o Salmo 136? Alguém conta aí rapidamente? 136. Ah. Quantos versículos tem o Salmo 136? Hein? 26. E todos eles terminam com que expressão? Porque a sua benignidade é para sempre. Todos os versículos têm isso? Sempre. Porque a sua bondade, a sua fidelidade, a sua misericórdia dura para sempre. Louvai ao Deus dos deuses, porque a sua benignidade, sua misericórdia dura para sempre. E vai dizendo, porque a sua benignidade dura para sempre. Ele termina sempre da mesma forma. É gostoso isso, né? É maravilhoso? Salmo 136 termina da mesma maneira. Uma curiosidade da Bíblia. Você sabe a única mulher na Bíblia que a idade dela é mencionada? Sara. Sara é a única mulher na Bíblia que se fala da idade dela. Ainda bem que as mulheres não gostam que a gente diga quantos anos elas têm, né? Onde está isso? Gênesis 23, versículo 1. Quem descobre primeiro quantos anos Sara teve quando morreu? Vamos lá, Gênesis 23, versículo 1. Vamos ver qual é mais o esperto. Ai, irmã Camila. Quantos anos tinha Sara quando morreu? Vamos, gente, vocês estão muito fracos. Quantos anos tinha? 127 anos. Agora, vou mostrar uma curiosidade para vocês. O centro da Bíblia, onde é bem o centro, a metade da Bíblia, você sabe qual é? Salmo 118. Você abre, ali é o centro. Do Salmo 118 para trás tem 594 capítulos. Depois também 594 capítulos. Ele está bem no meio da Bíblia. É o Salmo 118. Agora, mais uma curiosidade. Você sabe quantas vezes tem escrito na Bíblia a palavra não temais? Eu encontrei mais. Eu encontrei 366 vezes. 366 vezes a palavra não tem mais. Quer dizer, tem uma palavra não tem mais para cada dia do ano. E se o ano for bissexto ainda, aquela que é 29, tem mais uma ainda para sobrar. Olha, Deus tem uma palavra para você não ter mais em cada dia que amanhece. Ele diga, não tema, meu filho, não fique com medo, não fique estressado. Eu sou o Senhor que te ajudo, não tem mais. Para cada dia do ano. 366 vezes na Bíblia a palavra não tem mais. Você entendeu bem? Agora, tem 2 capítulos na Bíblia que são exatamente iguais. Você pode olhar. Quais são, pastor? 2 Reis, anote aí, capítulo 19. Tudo você confere que está em 2 Reis, capítulo 19, é igualzinho o que está escrito em Isaías 37. Esses 2 capítulos, eles são idênticos. Anotaram? 2 capítulos idênticos na Bíblia. 2 Reis 19 e Isaías 37. Anotaram? Não, os relatos são idênticos. O que conta num, exatamente conta o que está no outro. É igualzinho. São 2 capítulos na Bíblia que são idênticos.
Você já viu o nome mais esquisito que tem na Bíblia? Vocês querem descobrir o nome mais esquisito que tem na Bíblia? Está em Isaías, capítulo 8, versículo 3. Deixa eu ver se consta nessa versão. Quero ver se alguém queria ter esse nome. Fui ter com a profetisa e ela concebeu e deu à luz um filho, e o Senhor me disse: põe-lhe o nome de Maer Salal Hasbaz. Esse foi o nome mais esquisito que eu encontrei na Bíblia. Maer Salal Hasbaz. E foi Deus que mandou colocar. Sabe o que significa esse nome? Rápido, despojo, presa, segura. O nome desse rapaz aí. Rápido, despojo, presa, segura. É o que significa esse nome. Maer Salal, é isso? Hasbaz. Rápido, despojo, presa, segura. E foi Deus que mandou Isaías colocar o nome desse rapaz, porque tinha um significado. Deus não colocava nomes e nem nada por acaso. Tinha sempre um significado, tinha sempre uma razão. Vocês sabem que na Bíblia conta uma história de uns homens que eles tinham tão boa pontaria. Quer ver? Veja Juízes, capítulo 20, versículo 16. E eu queria ver se o Lucas tinha coragem de ter uma pontaria igual essa. Vamos ver. Lucas, tu é bom para tirar nas coisas assim, acertar? Né? Já fizesse esse teste? Entre todo esse povo havia 700 homens escolhidos, canhotos, cada um dos quais podia com uma funda atirar uma pedra a um fio de cabelo sem errar. Por isso que eu digo para vocês que tudo que a gente vai fazer para Deus, a gente tem que fazer bem feito. Porque a gente tem que se basear na Escritura. A gente nunca deve fazer algo para Deus de qualquer maneira. Deus não aceita. Mas a Bíblia diz que estes homens que estavam ali em Israel, eles eram do exército, eles eram treinados, eles treinavam tanto, e escolheram 700 canhotos, a Bíblia diz canhotos, que eles pegavam a funda aqui e jogavam, podia colocar um fio de cabelo na distância, eles não erravam. Eu queria brigar com um homem desse. E nós temos que ter essa pontaria contra o diabo, o inimigo. E o profeta diz que você tem que ser assim. O que você vai fazer, você faça bem feito. Se você vai pregar, pregue com tudo que você pode. Se você vai orar, ore com tudo. Não tem chegar de não. Ore com tudo que você pode. Se vai cantar, cante com tudo que você pode. É por isso que eu gosto de ser desse jeito e gosto de ver gente desse jeito que chega aqui e canta mesmo, para adorar ao Senhor Deus. Se vai falar, fale, evangelize com o melhor que você pode. Deus espera de nós o melhor. Porque está aqui, exemplo da Escritura. 700 homens canhotos, com uma funda, não erravam um fio de cabelo. Você sabia que na Bíblia tem, irmão Lauro, os irmãos aqui já sabem também, que teve um profeta do Velho Testamento que profetizou os nossos dias, o trânsito louco aqui de fora? Ele profetizou 800 anos antes de Cristo vir à terra. Quer ver? Veja, profeta Naum, capítulo 2, versículo 4, por isso que eu enfatizo isto na Bíblia, para mostrar que um profeta, ele pode olhar tanto para trás, lá no início, como pode olhar lá na frente, lá no futuro. Ele é um vidente, ele vê as coisas bem lá antes ou vê depois. Agora, 800 anos antes de Jesus vir na terra, nem se falava em carro. Mas, o que é que ele diz aí? Versículo 4. Os carros se enfurecerão nas praças, chocar-se-ão pelas ruas. O seu parecer é como o de tochas, correrão como relâmpagos. Ele estava vendo os nossos dias. A única coisa que ele pôde dizer, ele ficou assustado olhando, vendo os carros com os faróis acesos de noite, os acidentes acontecendo nas praças e eles correndo violentamente, se chocando nas ruas. Ele viu isto. Isso é uma curiosidade para a gente ver como que Deus mostrava as coisas para... Agora você vê, isso vai dizer
Por que nós pregamos tão com tanta segurança certas coisas? Porque o profeta que nós temos, ele também viu muitas coisas, tanto nos nossos dias como ele viu lá atrás. Por isso que ele podia pregar a semente da serpente com segurança. Por quê? Porque para esses últimos dias é que vinha a revelação. Agora você acha que ele ia pregar a semente da serpente por conta própria? Não, ele foi na Escritura e Deus mostrou para ele o que houve no Jardim do Éden também. Como tem muitas coisas que você lê na mensagem que no tempo do irmão Branham não existia daquela maneira. Poxa, mas naquele tempo já estava coisa tão feia desse tipo, dessa perniciosidade, dessas vestes que estão... Não, é porque ele estava pregando vendo os nossos dias, com a visão, vendo o que estava acontecendo hoje. E ele pregava com segurança. Ele teve essas visões todas do carro em forma de bolha. Foi uma daquelas 7 visões que ele teve. Ele viu um homem sentado dentro de um carro, as pessoas sentadas dentro de um carro, e eles iam jogando um videogame e o carro ia andando sozinho. Isso ele teve em 33, gente. Quem pensava numa coisa dessa? Mas Deus estava mostrando. E isso nós vemos que é uma realidade nos nossos dias já hoje. Então, para você ver que a segurança de um profeta é profetizar, e aquilo que ele profetizar se cumpriu. Tudo bem? Olha, irmão, existe tantas coisas boas que nós podíamos ver na Escritura, e nós já estamos aqui no final, mas não podemos negar que a Bíblia para nós é a coisa mais importante. Por que o profeta de Deus, ele sempre carregava, você já viu a maneira dele tirar foto e carregar a palavra? Era sempre aqui, perto do peito. Era ou não era? Ele amava tanto a palavra. Ele amava tanto a palavra que ele tinha uma atitude. Ainda que um anjo viesse e falasse uma revelação ou mostrasse uma visão para ele, ele não falava para ninguém antes de consultar a palavra e ver se aquilo que tinha mostrado conferia com a Bíblia. Se tivesse, ele falava. Se não tivesse, ele tinha esse cuidado. Por quê? Porque a regra maior que nós temos, acima de qualquer homem, acima de qualquer visão, acima de qualquer revelação, é a palavra de Deus. Isso é que dá segurança para nós, porque Deus nunca vai falar com alguém que vai ferir sua palavra. Deus nunca vai mostrar nada para alguém que vá de encontro à sua palavra. Deus nunca vai dar uma profecia que vai ferir a palavra. Deus nunca fará isso. Como é que ele vai falar algo que é contrário à sua palavra? Não. Tudo que Deus falar, por isso que a Bíblia diz que qualquer profecia que alguém seja usada na igreja, a gente tem que parar e ver se está conferindo com a Bíblia. Ela tem que ser julgada para saber se é a verdade. Por quê? Porque para nós tem que ser o livro, a Bíblia, a palavra. Ela é a maior riqueza que nós temos, a maior segurança, a maior fonte fiel que nós temos é a palavra de Deus. Agora veja o que grandes homens disseram. Eu quero encerrar com isso aqui, frases importantes. Abraham Lincoln, que você sabe que foi um presidente cristão que os Estados Unidos teve. Ele disse uma frase: acho impossível que um indivíduo contemplando o céu possa dizer que não existe um Criador. É só olhar para as montanhas. Eu gosto tanto quando eu vou dirigindo no meu carro. A minha esposa sabe, os irmãos que andam comigo sabem. Tem certos trechos que eu olho, eu me inspiro por ver as montanhas, a beleza do que Deus fez. Ainda que esteja tão degradada pelo pecado e pelos homens, mas ela ainda é linda, é bonita, ela ainda inspira, ela traz algo para nós, ela comunica Deus conosco. Deus está em sua criação. E você vê que quando você sai e se afasta da cidade, que você ouve o murmurar de uma cascata, aquele som faz bem para nós, né? Tira todo o estresse, deixa a gente bem tranquilo, porque Deus está na criação. Isaac Newton disse assim: do meu telescópio eu via Deus caminhar. A maravilha, a harmonia e a organização do universo só pode ter se efetuado conforme um plano de um Todo-Poderoso e Onisciente. Ele disse isto. Agora, veja o que disse um colaborador de Martin Luther King, que ele se chama Andrew Young. Ele disse: é melhor investir 15 ou 20 dólares comprando uma Bíblia do que gastar 100 ou 150 dólares por hora no consultório de um psiquiatra amanhã. Tem coisa melhor do que a Bíblia?
Não tem. Você está em problema, você abre a Bíblia, Deus fala contigo. Refrigera a tua alma, tira o estresse, você se sente bem. Quantos já leram um versículo que você chegou até a chorar de repente, porque Deus estava ali só esperando você abrir para falar contigo? Alguém já teve essa experiência? Alguém já ouviu um louvor que você ouviu e Deus falou no seu coração e você chorou porque era algo da Escritura? Você já teve essa experiência? É melhor gastar 15 ou 20 dólares para comprar uma Bíblia do que 100 dólares, 150 num psiquiatra ou tomando remédio aí para estresse. Olha o livro contra estresse, o remédio contra o estresse, o remédio contra estas coisas. Está aqui a palavra, se encha, coma e desfrute. E você vai ver a bênção de Deus aqui neste livro. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Albert Einstein disse: Deus é a lei e o legislador do universo. Ele disse isso. A rainha Elizabeth também disse: a Bíblia e a sua leitura é a supremacia do reino britânico. São pessoas que descobriram o segredo do que a Escritura é. Você sabe que Napoleão Bonaparte disse? Ele disse assim: eu estava fazendo uma revolução na força da guerra, mas lendo as páginas deste livro que é a Bíblia, eu descobri que Cristo fez uma revolução muito maior do que eu, sem violência, sem destruição. Ele fez a revolução do amor e da liberdade espiritual mediante o sangue de Jesus na cruz do Calvário. Que coisa maravilhosa! E que revolução Jesus fez na nossa vida, hein? Não precisou fazer guerra nenhuma, só com a lei do amor, só com o seu sangue poderoso. Ele fez uma revolução silenciosa, mas ele mudou a nossa vida. Não precisou de força nem de violência. Aleluia! É por isso que a Bíblia diz: não é por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Olha, irmãos, eu tenho citações de grandes homens, não dá para citar tudo aqui, o que eles disseram, o que eles encontraram nesse livro tremendo. Nós temos uma coisa poderosa em casa. Você tem a maior bomba atômica, a maior arma deste mundo. Quem diz isso é o profeta. É melhor do que rifle, espada, canhão, é maior do que as bombas que existem atômica. É a palavra de Deus, ela é a força que destrói o reino das trevas. Amém. Ela é a força que destrói Satanás. E nós temos ela em casa, meus irmãos. E às vezes nós estamos apanhando do diabo. O diabo está cantando de galo, como se fosse um fanfarrão, como se ele fosse o dono do negócio, e cantando para nós, e a gente ali acuado, às vezes, muitas vezes, baixa a cabeça. Não, meu irmão, vamos usar a palavra contra ele, aleluia. Se ele diz que você não é eleito, às vezes mentiroso. Eu sou eleito, comprado, lavado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. E você, porque a Bíblia diz assim: resistia ao diabo, e ele... Tiago, capítulo 4, versículo 8: resistia ao diabo e ele fugirá de vós. Não é isso que diz? Então nós temos, o profeta diz: Deus não teve que aperfeiçoar a sua arma como o homem teve que aperfeiçoar. Nas primeiras guerras eles lutavam com espada, depois eles descobriram a pólvora, né, o poder da pólvora, e fizeram as espingardas de carregar. Depois eles foram fazendo os rifles, foram aperfeiçoando. Deus não é assim. Deus já nos deu o melhor que ele tinha, não teve que ser aperfeiçoado. Então, esse tem poder desde o início até o final. É a palavra de Deus contra Satanás e contra o diabo. Se tem uma coisa que o diabo não gosta, é da palavra. Você quer ver o diabo ficar satisfeito? É com pessoas, pastores, igrejas que misturam a palavra com outras coisas. Quer ver o diabo ficar feliz? É quando eu coloco a minha própria ideia do que eu acho. Aí ele fica faceiro, porque sabe que isso vai falhar, não vai dar certo no povo. Por isso que eu não quero mostrar a minha ideia, mas eu quero mostrar a ideia de Deus, da palavra, porque isso coloca a gente em ordem. O que é que causou a destruição, o problema, a falência da religiosidade nos nossos dias? É isto, é porque a hibridização, e tudo que é híbrido não pode se reproduzir novamente. Tudo que é híbrido não vai adiante, ele termina ali mesmo, não tem como se reproduzir. Mas o que é genuíno e verdadeiro, isso se reproduz. Então nós temos que ter esse alimento para nós. Por que o diabo afasta as pessoas da palavra? Eu vou explicar nesta manhã por quê. Por quê? Porque a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 6:
Fé é agradar a Deus. Não é assim que diz? É isso que diz aí, tio. Porque, ora, sem fé, não diz que é difícil, não diz que talvez, diz é impossível. Quer dizer, é uma coisa que não tem jeito. Sem fé não se agrada a Deus. Quando uma pessoa chega na igreja ou vem diante do Senhor que ela não traz fé, é tempo perdido. Deus não vai ouvir, não adianta, porque nunca na Bíblia Jesus atendeu alguém se ele não exercesse fé. Pode olhar, o menino estava estribuchando no chão, o diabo tinha pegado aquele menino, estava rolando lá e fazendo o dedo tudo sujo no meio da lama. E Jesus ficou parado olhando o menino e olhava para o pai, e o pai ficou apavorado. Isso está no capítulo 17 de Mateus. E ele olhou de Jesus e disse: Jesus, o senhor vai fazer alguma coisa? Olha o menino. Jesus disse assim: se tu podes, não falou se eu posso, se tu podes, tudo é possível que crê. Aí ele disse: eu creio, Senhor. Aí Jesus foi lá e expulsou o demônio e libertou o menino. Porque tem que mostrar fé, tem que demonstrar. Se não tiver fé, não acontece nada. Agora o diabo sabe disso. O diabo sabe disso. E como é que ele faz? Aí ele afasta a pessoa da palavra. Até a gente mesmo. Passa a semana inteira sem ler a palavra. Passa a semana inteira sem contato com a palavra. Chega domingo no culto, pálido de fé. Não tem fé. Porque só existe uma maneira de se ter fé. Eu pergunto, é orando? Não. É jejuando? Não. É fazendo vou fazer um sacrifício para Deus? Não. Vou jejuar a semana inteira? Não, isso não traz fé. A única forma de vir fé para um cidadão, para um ser humano, para um cristão, é o que diz em Romanos capítulo 10, versículo 17. O que é que diz em Romanos capítulo 10, versículo 17? A própria Bíblia responde. Vamos ver o que diz. Logo a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. É a única forma da fé vir ao nosso encontro. É você em contato com a Bíblia, em contato com a palavra. Você lendo a palavra, aquilo produz fé em você. Então você quer vir para o culto, quer que Deus te ouça? Então leia a palavra antes, se prepare lendo a palavra, coma a palavra, viva a palavra e tenha contato com ela. Aí a fé vem para dentro de você e você vem para o culto com ânimo de dar glória a Deus e aleluia. O diabo sabe que isso funciona. Então o que é que ele faz? Afasta a gente da palavra, da mensagem. A gente passa a semana e se distrai com tantas coisas, com os afazeres, com o dia a dia, e você está ali, quando vê, cansado, não tem tempo de ler a palavra, e ele está gostando. Opa, mas um dia eu consegui. No outro dia ele dá mais trabalho para você, e você está pensando: é bênção de Deus, eu estou sendo abençoado, estou trabalhando tanto que não tenho tempo para ler a Bíblia agora. Isso é bênção? Não é, isso é encargo que o diabo está fazendo, que é para te afastar da palavra. Você tem que ser sábio, você tem que ter maturidade espiritual, você tem que pedir as coisas. Não, eu tenho tempo para mim, Deus me deu o dia inteiro, mas eu vou tirar um tempo para Ele também, nem que seja 30 minutos quando eu chegar. Eu vou parar no meu quarto, eu vou abrir a palavra, eu vou ler, eu vou fazer uma oração. Ah, meus irmãos, isso é sabedoria. Nós estamos falando sobre a palavra, nós temos a arma mais poderosa. Nós não podemos perder para muita gente. Tem gente que sabe a Bíblia, e tem uma: o diabo sabe a Bíblia muito melhor do que muito crente ainda na igreja. Por isso que ele faz muita gente tropeçar, porque ele conhece a Bíblia. Ele não citou a Bíblia para Jesus? Na tentação lá no deserto, ele citou versículos para Jesus, citou versículos, mas para quem ele estava citando? Ele estava citando para a própria palavra na terra, e Jesus não ia perder nunca para ele, aleluia. Nem só de pão viverá o homem, disse Jesus para ele, olhando nos olhos dele, mas ele vive de toda a palavra que sai da boca de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Eu estou falando isto, meus irmãos, porque a palavra, ela é tudo para nós. E não tem uma coisa, não é tanto a oração que te livra do pecado. A oração é importante, nós precisamos dela, mas nós precisamos colocar cada coisa no lugar. O que é que te livra de pecar? Salmo 119, versículo 11. O que é que diz Salmo 119, versículo 11? Escondi a tua, vamos de jejum, escondi a tua palavra no meu para não pecar contra ti. Sabe o que é que te afasta do pecado? É a palavra. Por isso que diz: este livro te afasta
ou o pecado te afasta desse livro? Não tem maneira. Ou o livro, a palavra, te afasta do pecado, ou o pecado te afasta desse livro. Não tem maneira. Baseado nisso aqui, que nós acabamos de ler. Por isso que o salmista Davi sabia: eu escondi a tua palavra. Ele era músico, ele cantava 7 vezes durante o dia, ele louvava o Senhor, que está no Salmo 119, versículo 64. Ele cantava 7 vezes para adorar a Deus, mas também ele dizia: eu não posso deixar de esconder a palavra do Senhor no meu coração. É isso que me livra de pecar. Ponha mais um versículo para a gente terminar. João 15, versículo 3. Foi Jesus que disse isso. João 15, versículo 3. Deixa eu ver se eu estou. Vós, vamos juntos. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Quer ficar limpo? Quer tirar toda a sujeira de dentro? Quer que saia toda a coisa ruim? É só a palavra que tira, meu irmão. Só a palavra que tira. É por isso que cada manhã, em cada culto que nós estamos, nós queremos a palavra pura. Não queremos uma palavrinha que venha só para alegrar o nosso coração. Nós queremos que venha dura da parte de Deus, mas que tire a sujeira, que coloque para fora a coisa ruim, que provoque um avivamento dentro de nós. Quando você vê o mar se agitando, aquilo é um avivamento que Deus está fazendo. E o que é que acontece com as ondas? Ela traz a sujeira para a terra. Ela tira a sujeira de lá e joga lá na praia. Não é isso que faz as ondas do mar? Tira a sujeira e leva para a praia. É o avivamento que Deus está fazendo no mar para tirar a sujeira. Nós precisamos desse avivamento da palavra, que venha soprar como um vento sobre nós, que tire a sujeira e ponha para fora, em nome de Jesus. Vós já estás limpo, disse Jesus, pela palavra que eu vos tenho falado. É a palavra que viva. É por isso que muitos irmãos não vêm na escola dominical. O diabo prende eles em casa, não vai hoje, vai fazer comida, vai fazer qualquer coisa. Ora, meu irmão, nós precisamos ter consciência de que é aqui que nós fazemos a limpeza, que nós saímos melhores cristãos lá para fora. Pela palavra que o Senhor tem falado para nós. Não é tanto pelas pregações do domingo à noite. Porque domingo à noite a gente tem que pregar evangelisticamente para as pessoas que estão aí, para eles crerem na palavra. Mas a limpeza real para o cristão da mensagem maduro é a escola dominical. Por isso que o profeta pregou as maiores pregações na escola dominical. A mensagem, o sinal, foi na escola dominical. A melhor que ele já pregou, o sinal, para colocar o sinal, que é o Espírito Santo na nossa vida. É o que nós estamos precisando. Que Deus nos abençoe esta manhã, para que vamos ficar de pé, para que possamos ter consciência do que nós precisamos. Eu pergunto uma coisa para você. Você gostou disso esta manhã? Amém. Não, seja sincero, você acha que isso é importante para nós? Amém. Eu acho, meu irmão, por quê? Se nós dizemos que somos cristãos nesta mensagem e não conhecemos o livro, que é a nossa ferramenta que mais nós falamos e amamos, que nós seguimos ela, nós temos que conhecer. Então você leva essas anotações para casa e repasse para você saber. Não, eu conheço o meu livro. Eu conheço a ferramenta que eu trabalho. A palavra do Senhor. Isso é muito importante para nós. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos esta manhã. Eu senti de fazer isto hoje. Trazer isso para os nossos irmãos. Temos muitos irmãos novos que estão começando e que de vez em quando é necessário nós voltarmos a estes assuntos, até para que nós aprendamos, e até mesmo os mais maduros possam colocar isto, Senhor, em ordem em suas vidas, porque eu sei que o Senhor cobrará isto de nós. Se nós não conhecemos nem o livro direito de que nós usamos todo dia, saber como que foi, como é que ele é, como é que nós vamos trabalhar e saber manuseá-lo, Senhor. Nós precisamos afiar essa espada cada dia mais em nossas vidas. Amém. Que ele venha, que nós possamos abrir o coração, esconder tua palavra dentro de nós, porque grandes homens deste mundo descobriram o segredo do que é a palavra, do que é a Bíblia. Por que aqueles países desenvolveram tantos países de primeiro mundo? É porque eles foram colonizados por cristãos, pessoas que conheciam a palavra, e onde a palavra de Deus está, tem riqueza, tem bênçãos, tem progresso, Senhor, prosperidade. Por isso que esses países se desenvolveram no início, porque a origem deles,
A descoberta deles foi por homens que conheciam o Senhor e conheciam a sua palavra. No entanto, os outros que estão mergulhados, que não conhecem a palavra, mas estão mergulhados em idolatria, em problemas sérios, Senhor, são também países que não puderem ir muito adiante, porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Isso está na Escritura, isso está na palavra. É por isso que onde chega um filho do Senhor, que ele pisa, ali está a bênção de Deus com ele. É por isso que o Senhor tem abençoado a vida destes irmãos. É por isso que onde chega um filho, onde ele chega no trabalho, aquele trabalho prospera, porque está um filho do Senhor ali. Onde pisava os pés de José, a prosperidade ia, porque ele era filho da prosperidade. Ele chegou na casa de Potifar, e a casa de Potifar estava falida, mas quando José pisou ali, a bênção veio. Potifar pode prosperar, e ele viu que alguma coisa tinha na vida daquele escravo. Era um escravo, mas era um filho de Deus, e as coisas mudaram ali. Por que a bênção veio de cura, como foi pregado no domingo passado na casa de Naamã? Oh, aquele sírio, é porque pisou uma filha de Deus ali, e Naamã levou ela para casa. Isso ficou no meu coração. Ele não sabia o tesouro que ele estava levando, ele pensava que era apenas uma escrava, mas ele estava levando a bênção para a casa dele, a bênção de cura para a vida dele. Ele não sabia que estava ali, mas estava naquela pequena criança. Senhor, que nós possamos, meu Deus, colocar a Tua palavra em prática, que nós possamos, meu Deus, dar mais valor à Tua palavra dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, meu Deus, que nós possamos, Senhor, colocar em ordem a nossa vida, dar valor para Deus, lugar para Deus, tempo para Deus, e aí nós veremos as coisas acontecerem, as bênçãos acontecerem, a libertação acontecer, a obra do Senhor ser feita dentro de casa, e nós vamos ver os frutos das bênçãos, porque nós, meu Deus, queremos obedecer e guardar a Tua palavra. E no mais, Tua palavra nos livra do pecado, ela nos mantém afastados do pecado. Quando nós obedecemos Sua palavra, nós não queremos pecar contra o Senhor, ela nos livra, ela é um escudo para nós. Oh, meu Deus, quão doces são as Tuas palavras, quão maravilhosa é a Tua palavra. Que este irmão, que esta irmã faça mais uso desta palavra dentro do lar, dentro de casa, através da leitura, ó Senhor, das anotações, daquilo que o Senhor colocar dentro dele para fazer. E eu sei que aí o Senhor começa a trabalhar, as coisas mudarão dentro de casa. O Senhor tocará naquela vida que nós estamos orando por ele ou por ela. Sim, porque nós estamos chamando Deus à cena dentro da nossa casa e do nosso lar, e onde a palavra de Deus está, os espíritos têm que sair, o avivamento chegará, a limpeza se processará, e nós queremos isso da Tua parte. Nós estamos nos finais dos tempos, e nós temos que nos agarrar mais e mais com a Sua palavra, para que a salvação seja completa em nossa vida. Ajude estes lares, ajude estas famílias, ajude estas pessoas, que o Senhor está ao nosso lado, nos guardando, nos dando um bom dia em Tua presença, um dia abençoado, e que nós possamos logo mais estar de volta diante do Senhor. Nós entregamos nossa vida a Ti e já lhe agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, amém.